Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje, gostaria de partilhar com vocês um pouquinho para a gente refletir da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, lá do versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1. Por isso, meu amigo, seja tu quem fores, não tens desculpa se te alvoras como juiz dos outros. Quando julgas os outros, tu te condenas porque tu, que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Sabemos que o julgamento de Deus, cuja norma é a verdade, condena os que fazem essas coisas. E tu, ó amigo, que condenas os que fazem coisas más e também as pratica, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade, paciência, generosidade? Não reconheces, acaso, que a bondade divina te leva à conversão? Com essa dureza e esse coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia de cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um conforme suas obras. Ele dará a vida eterna aos que buscam a glória, a honra e a imortalidade, perseverando na prática do bem. Mas ele procederá com cólera e indignação com os que teimarem no egoísmo, contradizendo a verdade e agindo injustamente. Tribulação e angústia sobrevêm a todo homem que pratica o mal, primeiro ao judeu, mas também ao pagão. Ao passo que glória, honra e paz serão a partilha de quem praticar o bem, primeiro do judeu, mas também do pagão. Porque Deus não faz distinção entre os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. O próprio Cristo, ele nos disse, né? Na medida que julgares o teu irmão, vós sereis julgados. A gente tem que entender que a gente não pode ser hipócrita. A gente precisa ser verdadeiro. Mas verdadeiro buscando a verdade, buscando fazer o bem. Não se entregando completamente à maldade. Porque a gente sabe que tanto os maus quanto aqueles que fingem ser bons, né, e agem com maldade em seus corações, todos eles vão receber condenação. Mas aquele que se arrepende, aquele que busca a misericórdia de Deus enquanto dá tempo e faz o bem, esse sim vai ser recompensado diante de Deus, lá no final dos tempos, no céu. Então, nesse sentido, Deus ele nos convida para a gente ser verdadeiro de verdade mesmo, verdadeiro mesmo, ser da verdade. O que seria ser da verdade? Seguir a Deus de verdade, de coração. E por mais que não seja da nossa fé, eu queria trazer uma reflexão para vocês que vem de um outro ambiente, né? Eu sou psicólogo e dentro de uma das abordagens da psicologia, né, que no caso é a psicologia analítica, se tem muito que quando uma pessoa age exageradamente no extremo, por exemplo, uma pessoa que é muito legalista, ou seja, age muito pela lei, condenando todas as pessoas, existe uma grande chance dela, no fundo, ela praticar e gostar de exatamente todas aquelas coisas que ela mesma condena. Isso vai de encontro com essa reflexão que o Espírito Santo nos traz através de São Paulo. Que quando a gente acaba condenando muito, apontando muito o dedo para o outro, corre risco da gente não olhar nossas próprias misérias, a nossa maldade, a nossa má ação, ou até mesmo a gente acaba camuflando a nossa maldade, a nossa má ação. Seja de forma clara, a gente tem consciência daquilo, ou seja pela metade. A gente sabe que tem um trem errado, mas a gente continua escondendo, entendeu?
E nesse sentido, ainda assim, a gente carrega o peso, a consequência dessa maldade que a gente faz. Então, se a gente quer ser de Cristo, vamos buscar ser de Cristo de verdade. E ajamos com amor e misericórdia, como o próprio Cristo agiu com amor e misericórdia para com a gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse, né, que quando um irmão pecar contra ti, busca ele à parte, chama ele à parte e vai lá e fala com ele. Conversa com ele. E se ele aceitar, entender o seu lado, você ganhou um irmão, um amigo. Mas se ele não aceitar, busca uma outra pessoa e vai aos pouquinhos, até no último caso, chamar a igreja para resolver a sua questão. Mas entendendo que a gente tem que procurar a pessoa à parte. Como que é isso? É a gente ajudando a pessoa a se santificar, ajudar aquela pessoa com o nosso conselho, com o nosso ensinamento nesse sentido. Então, quando a gente vê que a gente está exageradamente procurando berrar, né, aos quatro cantos os pecados dos nossos irmãos, fiquemos atentos, porque pode ser que no fundo, estejamos sendo sepulcro caiado. Por fora parece louvando a Deus com os lábios, bendizendo a Deus com os lábios, mas no fundo sendo podridão pura. Só podridão. Então, nesse sentido, eu convido cada um de vocês, né? Cada um de nós precisamos, todos os dias, fazer esse exame de consciência e ver a nossa miséria. Isso me faz lembrar também, né, de uma frase, se eu não me engano, é até o lema da pastoral carcerária, que diz assim, mais ou menos assim: acaso o pecado dele é maior do que o seu? A gente tem que entender que por mais que a gente veja a maldade do outro, a gente tem que pensar também, entender que a gente também tem a mesma capacidade de fazer a maldade. Todo ser humano tem capacidade de fazer maldade. Todos eles, todos. Porque todos os seres humanos nasceram, né? E com a raiz garrada do pecado original, que faz com que cada um de nós tenhamos a tendência para o mal, de fazer a maldade. E nesse sentido, a nossa busca pela santidade também passa pelo autocontrole. A gente aniquila o pecado em nós pela graça de Deus, com autocontrole. Não quer dizer que uma pessoa forte não tem chance de cair. Pelo contrário, até o próprio São Paulo já disse isso, né? Vocês que estão de pé, cuidado para não cair. Porque quantas pessoas que a gente já ouviu falar de histórias, né? Tantos santos já comentaram sobre esses fatos, né? De pessoas que antes pareciam nobres, tinham aparências de serem pessoas ricas na fé, firmes, que depois a gente viu que elas não eram daquela forma, elas deixaram, se abandonaram aos pecados, à maldade. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que todos nós temos chance de cair. Mas se a gente caiu, busquemos nos levantar. E nisso que entra a graça da busca pela virtude da humildade, de reconhecer as próprias misérias e reconhecer tão grande é o poder de Deus e quão necessitados precisamos do poder do amor de Deus para a nossa vida. E quanto que a gente também precisa ser misericordioso, ser amoroso com os nossos irmãos, como o próprio Deus é amoroso para com a gente. É claro que isso não quer dizer que a gente não deva passar a mão na cabeça das pessoas por um pecado. Não, pelo contrário. A gente tem que educar os nossos irmãos, ensinar aquilo que é errado, mas ensinar com amor. Porque caso a gente seja extremo de querer condenar, apontar o dedo para todo mundo, tem um grande risco de, no fundo, estarmos sendo a mesma coisa que aquela pessoa que a gente está julgando, que a gente está condenando. Então, a gente tem que ser bem atento, estar em alerta. E é isso. Se você gostou, eu convido você a compartilhar. Se você quer conversar conosco, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. E é isso. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Nós estaremos em oração por vocês. E vocês, por favor, rezem por nós do podcast Jovem Cristão. E é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.
a paz.